Muito bem, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para uma aula agora de direito penal, onde vamos começar aqui o estudo sobre a teoria e aplicação da pena. E como de costume, chamamos o doutor Gabriel para desenvolver a temática aí do direito penal e processual penal. E vou soltar já a palavra para ele aí. É com você, Gabriel. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, aqueles que vão aproveitar o conteúdo desta aula. E dizer que é um prazer dar continuidade no tema, no estudo do direito penal. E, particularmente na aula de hoje, nós vamos dar início à terceira e última grande classificação, o último grande bloco no estudo da parte geral do nosso Código Penal. Recapitulando, nós vimos até agora, em primeiro lugar, a teoria geral da norma, ou o que seria uma teoria geral da norma penal, que vai lá do artigo 1º até o artigo 12 do Código Penal. Depois, a teoria geral do crime ou do delito, e todas as problemáticas envolvendo essa teoria, que é muito ampla, que é muito extensa, é muito profunda. Nós procuramos, à medida do possível, passar tudo aquilo que era recomendável, ou tudo aquilo que era mais importante para fins de um primeiro contato com a matéria, para fins de até mesmo uma prova na faculdade, na graduação, uma OAB ou algum concurso público disponível na praça. E a teoria geral do crime vai do artigo 13 até o artigo 31. Tá? Agora, nós vamos iniciar a terceira e última etapa, que é a teoria geral da pena. Então, teoria geral da norma, teoria geral do crime e agora teoria geral da pena, seguindo a organização dada pelo professor Rogério Sanches Cunha, que, a meu ver, é extremamente didática. Tudo bem? Então, aqui nós vamos ver todas as disposições relativas à pena, à aplicação da pena, as consequências do arbitramento de uma sanção penal a alguém, as espécies de sanção penal, pena e medida de segurança. Nós vamos ver causas extintivas da punibilidade, que é a consequência da prática de uma figura criminosa. Nós vamos estudar benefícios penais, como, por exemplo, o sursi, a suspensão condicional da pena, o livramento condicional, reabilitação criminal, as espécies de pena dispostas no Código Penal, medidas de política criminal que visam evitar o encarceramento para aqueles crimes que são menos severamente punidos, de acordo com a nossa lei penal. Então, tudo isso vai abranger o nosso estudo a partir de hoje. Nós vamos gastar aí umas boas aulas, viu, André? Algumas aulas para dar conta de todo esse conteúdo e, mesmo assim, muita coisa vai ficar fora. Um ponto interessante, pessoal, que eu gostaria de comentar com vocês a título de introdução, é que nós vamos fazer pelo menos uma ou duas aulas para discutir julgados importantes dos tribunais superiores, Supremo, STJ, súmulas mais relevantes, julgados em sede de recursos repetitivos a respeito do tema aplicação da pena, porque isso é muito importante. E nestas aulas nós vamos também aproveitar para fazer uma retrospectiva, um breve resumo daquilo que nós vimos nas últimas aulas, né, que vão se seguir a aula de hoje. Então, vai ser um momento importante para a gente aprofundar com alguns casos concretos, entender como que a jurisprudência lida com o texto legal, com a literalidade da lei, e também nós vamos ter uma perspectiva mais factual, mais concreta, por assim dizer, desse tema da pena. Tudo bem? Então, vamos lá. Pessoal, quando nós estamos falando da pena, nós já estudamos isto e vale a pena repetir nesse momento, que a pena ela é uma das espécies da resposta do Estado. Tá? Ou seja, a pena ela é uma espécie de sanção. Sanção é o gênero, do qual são espécies as penas e as medidas de segurança. E a sanção penal é a resposta, portanto, dada pelo Estado àquele infrator, tá, de um dispositivo de lei, de um tipo legal de crime. Tá? Então, a quem viola a lei, a quem viola um dispositivo legal que visa resguardar, proteger, tutelar bens jurídicos, valores essenciais à coletividade,
a convivência humana, merece uma reprimenda, merece uma resposta mais enérgica do Estado. E qual é o ramo mais enérgico do Estado a oferecer uma resposta à altura? É o direito penal. E o direito penal só se efetiva a partir do processo penal, princípio da necessidade do processo penal. Muito bem. Nós já estudamos que a pena, então, ou a sanção, ela é a consequência jurídica da prática de um crime. E nós estudamos, nas últimas aulas, de acordo com a teoria do crime, que para uma teoria tripartite, crime é um fato típico, ilícito e culpável. Logo, a tipicidade, mais ilicitude, mais culpabilidade, né, gera uma consequência. Né, dá início a uma equivalência. Qual é esta equivalência? Qual é este resultado? É a necessidade de aplicação de uma sanção. Portanto, a punibilidade, a aplicação concreta de uma sanção é a consequência jurídica de um crime. Logo, a punibilidade não integra o conceito, ou melhor dizendo, o conceito analítico de crime. Né? Mas é sim um conceituário lógico. Tudo bem? E no tema sanção penal, as penas são destinadas aos imputáveis. Ao passo que as medidas de segurança, e já lhes advirto que as medidas de segurança se subdividem em duas espécies: medidas de segurança detentiva e medida de segurança restritiva. Detentiva porque impõe ao agente, tá, a internação num manicômio judiciário, num estabelecimento de custódia e tratamento. Ao passo que uma medida de segurança restritiva, meramente restritiva, implica num tratamento ambulatorial. E as medidas de segurança destinam-se aos inimputáveis ou aos semi-imputáveis, que por serem semi-imputáveis recebem uma pena diminuída, nos termos do parágrafo único do artigo 26 do Código Penal, mas esta pena, se for correspondente, e se houver necessidade no caso concreto, é possível que o juiz faça a substituição desta pena diminuída por uma medida de segurança. Então, penas destinam-se aos imputáveis e medidas de segurança aos semi-imputáveis e também aos inimputáveis. E a espécie de medida de segurança a gente vai estudar a partir do artigo 96 do Código Penal, que embora o Código estabeleça necessariamente que aqueles crimes apenados com reclusão devem ser imposta, né, a medidas de segurança de caráter detentivo, né, a jurisprudência caminha no sentido de avaliar o caso concreto e a necessidade curativa. Né? Lembrando que a pena tem um caráter retrospectivo e a medida de segurança um caráter prospectivo. Né? Tem uma finalidade curativa, eminentemente curativa. Mas isso é assunto para a gente discutir em outra aula. Se nós vamos adotar uma corrente que avalia o tipo da pena, reclusão ou detenção, nos termos estritos do Código Penal, ou se é o caso concreto. Mas o fato é que, neste momento, nós temos que a sanção é gênero, do qual são espécies, as penas e as medidas de segurança. Muito bem. Pessoal, no tema a aplicação da pena, nós temos muitas correntes, muitos desdobramentos teóricos. Nós podemos hidratar esta aula, e nós não vamos fazê-lo por conta de uma questão de tempo, e também porque nós já exploramos esses aspectos. Esta aula poderia ser recheada, sendo a aula inaugural, a aula introdutória, com princípios. Né? Então, todos os princípios que nós vimos lá na parte inicial, nas primeiras aulas do direito penal, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, é o princípio basilar do direito penal. Também é chamada de norma guarda-chuva. Por quê? Porque dela decorrem todas as outras, todos os outros princípios, normas-princípios. Nós temos o princípio da humanidade das penas, o princípio do devido processo legal, o princípio do indúbio pro réu, o princípio da presunção de inocência, o princípio do nebis in idem, importantíssimo nesse tema de aplicação das penas, o princípio da legalidade em matéria penal, e tantos outros princípios que nós poderíamos citar a título de introdução. Princípios esses que também têm uma identidade muito significativa com a execução penal. Tudo bem? Uma outra forma de nós rechearmos esta aula, e aqui eu só vou dar algumas breves referências, que não vai dar tempo da gente explorar todos os assuntos,
é nós analisarmos a evolução histórica. E aqui nós vamos confundir com a própria evolução já tratada em outras aulas do direito penal. Né? Ou seja, como que as pessoas, como que a humanidade sempre entendeu a necessidade de aplicação de uma pena, a necessidade de dar uma resposta à altura a uma violação, a uma regra de convivência, ao longo da história. Desde o Egito Antigo, desde da Grécia Antiga, Roma Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, como que tudo isso foi se articulando com os vários elementos, as várias peculiaridades históricas, sociais, políticas, econômicas, etc. Nós temos também várias teorias que visam equacionar e dar uma justificativa teórica, uma justificativa conceitual para o fenômeno de retribuição. Né? E quando nós estamos falando de pena, nada mais é do que uma verdadeira retribuição. Retribuição de uma prática ilícita. Né? Nós temos, em primeiro lugar, uma teoria absoluta. Né? E a teoria absoluta vai dizer, em poucas palavras, que a justificativa da existência de uma pena é pagar o mal com o mal. É simplesmente retribuir aquele mal praticado por alguém. Né? Claro que numa sistemática de proporcionalidade, né, mas muito mais evoluída do que simplesmente aquele olho por olho, dente por dente, da lei de Talião. Claro que esta retribuição, este pagar na mesma moeda, por assim dizer, é banhado por princípios, por regras, por um paradigma civilizatório diferente. Mas ainda assim, na essência, é uma perspectiva nitidamente de retribuição. Tá bom? Depois nós tivemos uma teoria relativa, e a teoria relativa pregou que a finalidade da pena é a ressocialização da pessoa. É que esta pessoa, depois de um tempo submissa à vontade do Estado, submissa à autoridade estatal, submissa, por exemplo, ao encarceramento, ela possa ser reintegrada na sociedade. Ela possa ter os seus direitos restaurados, de algum modo, e possa dar algum proveito, possa se recuperar. Aqui é uma teoria que entende muito verificável a regeneração do ser humano, a possibilidade de recuperação das pessoas. Né? Então, é uma teoria que visa entender a finalidade da pena como um caráter de ressocialização, de reintegração daquela pessoa na sociedade, na sua comunidade. Né? Nós tivemos depois, ao longo da história, muitas outras compreensões teóricas, por exemplo, Kant, né, Immanuel Kant, um grande filósofo alemão, idealista, que entendia a pena, né, como uma necessidade, como um verdadeiro imperativo moral, né, uma necessidade de sua aplicação para restaurar uma violação, né, uma violação a uma realidade e reiterar, digamos assim, e restaurar a paz social abalada com aquele comportamento ilícito. Nós temos depois Hegel, também um grande idealista alemão, que vai trazer toda a sua compreensão teórica no que se refere à retribuição jurídica de um crime, ou seja, partindo de uma noção dialética, né, de tese, antítese e síntese, o crime seria uma violação a um postulado normativo, né, e a punição seria exatamente a reafirmação da norma. Né? Portanto, reafirmando-se a norma, nós entendemos que o sistema como um todo é válido, ele está ativo, né? ele se mantém apesar dessa violação, punindo-a, né? E com isso também há uma restauração da ordem. Claro que esta perspectiva vai retornar depois, né, em outras correntes que vão desembocar de uma maneira mais ou menos certa na questão, por exemplo, do funcionalismo sistêmico de Jacobs, né, que vai entender que a finalidade do direito penal é justamente a validade, a supremacia da norma. Né? Este é o escopo do direito penal. Esta é a finalidade, né, do direito penal, é a função deste ramo do Estado. Tá bom? Aqui o André colocou algumas noções, né, um quadrinho para a gente poder estudar. E lembrando, né, eu acabei passando aí por
por algumas correntes históricas, mas nós não podemos esquecer que há também uma teoria eclética, uma teoria unitária, que visa unificar, que visa trazer uma visão global das outras teorias, que seria uma junção, ou seja, a pena tem como finalidade, ou a sanção penal, se quiserem, né, tem uma finalidade, em primeiro lugar, de retribuir o mal causado, né, de punir aquela pessoa efetivamente, mas também tem uma perspectiva de regeneração, de ressocialização, de resgate daquela pessoa, daquele cidadão que infringiu uma norma penal. Tudo bem? E nós temos outras compreensões teóricas, e talvez a mais recente, que tem ainda uma certa adesão em algumas correntes, né, doutrinárias, é aquela teoria defendida pelo professor argentino, né, professor Eugênio Raul Zaffaroni, que é a teoria agnóstica da pena. E o que defende a teoria agnóstica? Que a pena, no mais das vezes, não tem finalidade nenhuma, né? A finalidade da pena é simplesmente porque nós não conseguimos encontrar nada mais humano, mais eficaz para punir alguns comportamentos intoleráveis, mas que a pena não tem finalidade nenhuma. É simplesmente pagar o mal com o mal, né? E não tem uma justificativa teórica para a sua existência, né? Por isso que é uma teoria agnóstica, ela não acredita, ela não transmite credibilidade ao sistema de justiça, né? Claro que no limite isso pode desembocar num fenômeno chamado de abolicionismo penal, que nós já tivemos a oportunidade de discutir em aulas anteriores. Mas a teoria agnóstica, e o professor Eugênio Raul Zaffaroni, é encarado como um minimalista, ou seja, aquela pessoa que entende pela intervenção mínima do direito penal, mas é um revolucionário, de certa maneira, é um leninista, por assim dizer. Por quê? Porque ele entende que o sistema penal ele deve, de uma maneira ou de outra, ser extinto, né? Ele não se justifica, ele não para em pé, tá bom? Então, são algumas compreensões teóricas aí acerca das finalidades ou da finalidade da pena ou da sanção penal. Tudo bem? Bom, feito este panorama, feita esta introdução, vamos para a Constituição, André. Abre a Constituição Federal para que nós possamos avaliar quais são as espécies de pena previstas ou autorizadas pela Constituição, quais são as espécies de penas vedadas pelo nosso ordenamento jurídico, e depois nós vamos começar a analisar os artigos do Código Penal, fazendo os comentários pertinentes, sem prejuízo de um aprofundamento jurisprudencial, sumular, mais à frente. André, vai lá no artigo 5º, eu não lembro o inciso, vai passando aí, ó, acho que é inciso 50 e qualquer coisa, vai lá, pode baixar aí. Pode baixar um pouquinho. Aí, ó, pode parar. Pode subir mais um pouquinho. Nós temos alguns princípios, né? Pode parar aí. Por exemplo, um princípio expresso aqui, né, no próprio artigo 5º, né, no inciso 40, é isso? 45, né? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos seus sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Ou seja, é uma ideia de que a pena ela tem um caráter de pessoalidade, ou seja, ela não pode passar da pessoa do criminoso. Pessoalidade ou personalidade é a mesma coisa, né? Evidentemente que efeitos civis de uma eventual condenação podem ser transferidos e podem repercutir no patrimônio dos herdeiros, dos sucessores, mas na medida das forças da herança, daquilo que a pessoa recebeu. Ela não é obrigada a pagar do próprio bolso quaisquer efeitos civis de uma condenação recebida por outra, né? Aqui é um princípio que nós também já discutimos. Mas, na sequência, o próximo inciso, né, inciso 46, ele diz o seguinte: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Então, retomando
o princípio da individualização da pena, que é importantíssimo, importantíssimo neste tema que nós estamos estudando e que também nós já comentamos na aula de princípios, né? Então, há um norte de individualização da pena, de delimitação da resposta penal de acordo com a pessoa, de acordo com o que ela fez ou o que ela deixou de fazer, de acordo com as suas características pessoais. E aí a Constituição estabelece nas respectivas alíneas, nas alíneas A até E, as espécies de pena que são autorizadas no nosso ordenamento, no nosso sistema jurídico. Então, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Isto quer dizer, pessoal, que é possível a ampliação deste rol. Porque, olha, o Constituinte originário diz assim, ó, e adotará, entre outras. Então, é possível nós pensarmos em outras penas, em outras espécies de pena, que podem ser criadas, mas desde que guardem sintonia, harmonia com os princípios da nossa Constituição. Tá? E também não se enquadrem em nenhuma das penas proibidas que está lá, ou melhor dizendo, que estão lá no inciso seguinte, né? Respectivamente, ali nas alíneas A até D, tá bom? Então, quais são as espécies de pena que o nosso ordenamento estabelece e autoriza? Né? Num rol meramente exemplificativo. A linha A, privação ou restrição da liberdade, é um tipo de pena. Perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Tá? Ou seja, privação ou restrição da liberdade, algum tipo de limite, de imposição do Estado na nossa liberdade de ir e vir. Por exemplo, pena privativa de liberdade. Perda de bens. É possível o perdimento de bens. Nós temos, inclusive, a regulamentação de perda de bens como uma espécie de pena alternativa à sanção prisional. Multa, né? Pena pecuniária, vai afetar o bolso. Alguns dizem que é o órgão mais sensível do corpo humano, né, André? Você concorda com essa corrente? Prestação social alternativa. Então, o sujeito ele vai atuar em prol da sociedade para compensar o mal feito. Né? Para, de uma maneira ou de outra, contribuir com a ordem social. Ordem social outrora violada por essa pessoa. Suspensão ou interdição de direitos. É possível que haja interdição, né, ou simplesmente a mera suspensão de alguns direitos por um prazo definido em lei. Né? Isso também é possível a título de pena, a título de resposta penal. Tá bom? Vamos lá para o inciso seguinte. Baixa um pouquinho aí, André. Inciso 47. Ele vai dizer o seguinte, ó, não haverá penas. Então, aqui são as penas proibidas. E aqui nós temos um rol, pessoal, taxativo. Tá? Então, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. Então, estas são as penas proibidas no nosso ordenamento. É possível pena de morte no Brasil? Resposta, sim, mas a título excepcional. Eu diria excepcionalíssimo, somente em caso de guerra declarada. Então, se houver uma guerra declarada, imaginem vocês que a Argentina declare guerra ao Brasil porque está havendo ali uma disputa por um território brasileiro. Né? Se há uma declaração oficial de guerra, é possível, nessa situação excepcional, né, que haja a adoção da pena de morte. E a pena de morte é excepcionalíssima. Lembrando que o nosso Código Penal Militar e também o nosso Código de Processo Penal Militar, eles têm disposições correspondentes àqueles crimes praticados em tempos de paz e em tempos de guerra. E no caso de tempo de guerra, né, há a previsão ali da pena de morte, e há a previsão, inclusive, da execução dessa pena de morte. Por exemplo, André, você sabe como que ocorre a execução da pena de morte no Brasil? Nós admitimos, num caso de guerra declarada, que a execução de uma pena se dê mediante injeção letal? O que você acha? Eu acho que nem tem lei para isso, né? Não, na verdade a gente tem lei que regulamenta isso. Mas nós só admitimos uma espécie, um meio de execução da pena de morte, que é o fuzilamento.
Ah, é verdade, A verdade. gente, a gente não tem forca, não tem injeção letal, não tem apedrejamento, guilhotina, nada. É fuzilamento. Atear fogo. Atear fogo. Não, é fuzilamento, né? Põe lá no paredão e pumba. Vai lá o carrasco, o executor e, né, no estrito cumprimento do dever legal, executa a pena de morte, mata alguém. Ele age, ele comete um fato típico, mas age sob o manto da excludente de ilicitude, estrito cumprimento do dever legal. Muito bem. No caso da pena de morte, evidentemente que há ali disposição para a pessoa ter uma assistência religiosa, uma assistência familiar, uma assistência moral, social, né? Porque é um momento extremamente dramático. Mas então é um caso excepcional. Também é vedada no nosso ordenamento jurídico a pena de caráter perpétuo. O que é a pena de caráter perpétuo? É aquela pena que se estende indefinidamente. Ou seja, o sujeito vai passar a vida inteira na cadeia, como ocorre nos Estados Unidos. Em alguns estados, admite-se a aplicação da pena de morte e pena de caráter perpétuo. Claro que em alguns casos é possível a concessão de um benefício, né, de liberdade condicional ou não, depois do cumprimento de tantos anos, mas é uma pena que se prolonga, que se perpetua, normalmente durante toda a vida do condenado. Depois, penas de trabalhos forçados. Pessoal, aqui são aqueles trabalhos extenuantes, aqueles trabalhos análogos à condição de escravo, né? Trabalhos impositivos, como nós já tivemos visto, né? Nós já vimos em outros momentos na história, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, nos campos de trabalho forçado. Né? Não é este trabalho forçado que se equivale, por exemplo, à prestação de serviço à comunidade, porque não é um trabalho forçado, não é um trabalho desumano. Né? Aqui o que a Constituição veda é um trabalho desumano, é a imposição de um trabalho forçado. Por exemplo, obrigar que o preso, que nós já vamos estudar, o preso em regime fechado, ele pode trabalhar excepcionalmente fora do estabelecimento prisional, em obras públicas, né? Claro que também existe uma exceção para a iniciativa privada, mas em obras públicas é possível, em regra. E imaginem vocês que ele seja obrigado a trabalhar carpindo um terreno com um pijama listrado e uma bola de ferro pesando 50 quilos nas duas pernas, entendeu? E com um guiso aqui no pescoço, entendeu? Seria uma espécie de trabalho forçado. Claro que isto viola a dignidade humana, alçada a fundamento da nossa República Federativa do Brasil, lá no artigo 1º, inciso 3 da Constituição, e isso é vedado. Pena de banimento. O que é a pena de banimento? É a pena que visa excluir o sujeito de uma determinada comunidade, de uma localidade. Então, o sujeito cometeu um crime em Bauru, qual que vai ser a pena dele? Ele vai ser banido desta comunidade, ele não pode mais retornar para esta porção do território nacional. Aquela pessoa será excluída daquele corpo social restrito. É uma pena vedada. Claro que a nossa Constituição não impede, né, a pena, por exemplo, de desterro. O que é a pena de desterro? É que a pessoa seja desterrada, ela seja tirada da sua terra e fique em uma outra localidade por um tempo específico. Tá? Isso é desterro. Isso não está vedado pela nossa Constituição. Agora, o banimento, que é a pessoa ser proibida, né, de permanecer ou de retornar a uma localidade específica para sempre, né, isso não pode. E, por fim, as penas cruéis, né? E quais são as penas cruéis? Aqui nós podemos citar vários exemplos. Por exemplo, a pessoa o furtador. Como que nós vamos punir o furtador? Cortando a mão dele fora. É uma pena cruel. É uma pena que também viola a dignidade humana. Né? Evidentemente que esse tipo de pena que vai infligir dor desnecessária, que vai provocar tortura muitas vezes, com vistas ao atingimento de alguma finalidade, nada disso é permitido. E todos esses expedientes são encaixados nas penas de caráter cruel. Tudo bem? Nós temos várias disposições aqui no próprio artigo 5º que asseguram um tratamento diferenciado ao preso, que estão intimamente relacionados ao tema que nós estamos estudando. Então, o inciso seguinte: a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Aqui tem mais uma relação com a execução penal. Claro, nós temos uma diferença
uma seleção nos estabelecimentos. Né? Então, as pessoas cumprem as suas penas em penitenciárias, né? Penitenciando-se, né? De acordo com a natureza do delito. Crimes sexuais têm uma ala separada, crimes hediondos da mesma forma, crimes com resultado morte também. Na medida do possível, há essa divisão interna. Né? Também a idade e o sexo do apenado. Não vai colocar homem e mulher junto. Aliás, se houver alguma autoridade que coloque homem e mulher na mesma sala, no mesmo espaço de confinamento, havendo um elemento subjetivo ali de satisfação de um interesse pessoal, prejuízo alheio, etc., nós podemos cogitar de um crime de abuso de autoridade, né? De acordo com a Lei 13.869 de 2019. E também a idade, né? Muitas vezes é recomendável que se faça essa diferenciação. Respeito à integridade física e moral do preso, isso é muito importante. Então, o preso ali, ele não é um objeto da atividade executória e punitiva do Estado, mas ele é um sujeito de direito também. Claro que ele tem os seus direitos conservados na medida em que esses direitos podem ser exercidos com a privação da liberdade. Então, a privação da liberdade afeta aqueles direitos incompatíveis com o regime de pena imposto. Tá? Mas os outros, não. Então, preso, isso o Supremo Tribunal já reconheceu. Nós vamos discutir em outras oportunidades, que a penitenciária que não fornece água quente, né, principalmente em algumas regiões do país, isso viola a dignidade da pessoa humana. Isto se insere, de uma maneira ou de outra, naquela compreensão ampla de que o nosso sistema penitenciário é um verdadeiro estado de coisas inconstitucional, né? Nos termos da DPF julgada pelo Supremo, há não muito tempo, tá bom? Então, aqui nós temos várias disposições, mas só para a gente ler mais alguns dispositivos, né? As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação, aqui preservando a primeira infância. Né? Aí depois a extradição, tem alguns temas que já desvirtuam, né, do nosso tema, né? Mas ali no inciso 57, né, o princípio da presunção de inocência, depois a inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. Então, nós não podemos admitir, para sancionar alguém num processo, penas, ou melhor dizendo, meios de prova considerados ilícitos. Tá? Não se admite depois que alguém seja punido mais de uma vez, é o princípio do nebis in idem, tá bom? E aqui nós temos várias disposições que não convém fazer a leitura e tecer todos os comentários possíveis. André, vamos voltar lá para o Código Penal. Então, título 5, que nós estamos analisando, das penas, e o capítulo 1, das espécies de pena. Pessoal, o artigo 32 do Código Penal, ele trata das espécies de pena. Então, quais são as penas reguladas pelo nosso Código Penal? São 3. Privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa. Só essas 3, Gabriel? Só essas 3. Privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa. Agora, nós temos depois, na seção 1, das penas privativas de liberdade, todo o regramento envolvendo o cerceamento da liberdade ambulatória da pessoa. E nós temos aqui, depois, pessoal, os tipos da pena. Reclusão e detenção são tipos de pena. Nós temos 3 tipos de pena. Reclusão, detenção e prisão simples. Prisão simples destinada às contravenções penais, tá? Que é cumprida sem rigor penitenciário. Vamos analisar, então, reclusão e detenção das penas privativas de liberdade, artigo 33 do Código Penal. As penas de reclusão, a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Vamos lá. Diferença básica aqui, motivo de pegadinha em muitas provas. Se a pessoa comete um crime que tem no preceito secundário, na pena, por exemplo, furto, qual que é a pena do furto? O furto é subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Pena, preceito secundário,
reclusão. Reclusão é o tipo da pena que nós acabamos de ver. Qual que é a sanção? Qual que é a baliza que o juiz vai se utilizar para fixar a pena em concreto? De 1 a 4 anos. Tá? Então, se o crime é apenado com reclusão, nós vamos admitir um regime inicial, né, um regime inicial fechado, semiaberto ou aberto. O mais grave é o fechado. Depois o semiaberto, que é um regime intermediário, e depois o regime aberto. Então, pena de reclusão admite o regime inicial fechado, semiaberto ou aberto. Crimes apenados crimes apenados com detenção. Então, o tipo da pena é detenção. Por exemplo, o crime de ameaça. Lá no artigo 147 do Código Penal, tem uma pena de 1 a 6 meses de detenção. Se é um crime apenado com detenção, o regime inicial de cumprimento de pena, gente, ele só pode ser o aberto ou semiaberto. Né? Salvo a necessidade de transferência a regime mais gravoso, a regime fechado. Ao regime fechado. Então, se o preso começou a cumprir a pena no regime aberto, no regime semiaberto, e ele, por exemplo, praticar uma infração grave, lá nos termos do artigo 52 da Lei de Execução Penal, por exemplo, que estabelece taxativamente quais são as infrações que são apenadas, né, com título de graves, né, pela nossa lei execucional. Neste caso, há necessidade de que haja um incidente na execução penal, um incidente de regressão de pena. Então, o camarada vai regredir no regime. Né? Em vez de progredir, ele vai regredir. Né? Então, no caso de detenção, o regime inicial pode ser o aberto ou semiaberto, salvo se houver necessidade de transferência para regime mais gravoso, para o regime fechado. E a prisão simples, que é um tipo de pena reservado às contravenções penais. Nós não admitimos, nem mesmo a título de regressão, né, um regime diverso, né, do aberto ou do semiaberto. Né? Não se admite um regime inicial mais gravoso, fechado, por exemplo, ainda que a pessoa pratique uma falta grave. Tudo bem? Deu para entender isso aqui, André? Então, repetindo, crimes apenados com reclusão admitem regime inicial de cumprimento de pena, fechado, semiaberto e aberto. Crimes apenados com detenção, regime inicial pode ser o aberto ou o semiaberto. Contravenções penais que são regidas por uma ideia de prisão simples, sem rigor penitenciário, que, para falar a verdade, na prática ninguém sabe muito bem o que é isso, né? Nós não admitimos em nenhuma hipótese, ainda que a título de regressão, o regime fechado. Beleza? Um ponto interessante aqui que nós poderíamos comentar, mas não vai dar tempo de explorar todos os aspectos disso, é justamente a evolução do sistema penitenciário. Né? Nós temos, principalmente espelhado nos Estados Unidos, né, a ideia de um sistema inicialmente chamado de pensilvânico, que era um sistema extremamente rígido, extremamente impositivo, e que, inclusive, pregava o silêncio absoluto dos presos. Né? Então, tinha como características o confinamento absoluto, a não possibilidade de visitação, o silêncio absoluto, o trabalho forçado, né? Era um sistema extremamente gravoso. Numa segunda etapa, nós temos um sistema chamado de Alborniano. Né? O sistema de Alborniano, inspirado na penitenciária que leva o seu nome, este sistema já possuía uma inspiração do sistema pensilvânico, mas com algumas peculiaridades que traziam um pouco mais de humanidade. Por exemplo, em algumas situações, admitia-se uma espécie de abrandamento da situação do sujeito em crimes específicos ou mediante o bom comportamento carcerário durante a execução da pena. Já era possível um trabalho mais ameno, já era possível um período de descanso ali que nós chamaríamos hoje em dia de banho de sol. Dependendo do caso, também era possível uma visitação. E nós temos um terceiro sistema, que é o sistema adotado pela nossa lei, que é o sistema progressivo de cumprimento das penas. Ou seja, uma vez aplicada uma pena,
por exemplo, o cara foi condenado por um estupro, estupro, que é penado com reclusão, assim, de 8 anos. 8 anos. A gente já vai ver, pessoal, que, ou, sei lá, um roubo, qualquer outro crime, 8, 9, 10, 11 anos. Essas penas mais elevadas, elas têm obrigatoriamente que ser fixado, que, né, assim, há a obrigatoriedade de ser fixado um regime mais gravoso. Por exemplo, um regime fechado. Agora, o sujeito ele vai cumprir integralmente a sua pena, ele vai ficar 10 anos, por exemplo, fechado, enclausurado. No nosso sistema, não. No nosso sistema, admite-se a progressão de regime. Então, o preso vai cumprir algum lapso, algum tempo, né, que seria o requisito objetivo, e vai demonstrar a satisfação do requisito subjetivo, que é o bom comportamento carcerário atestado pelo diretor do estabelecimento. Se isto for comprovado, ele tem o direito de pedir, de pleitear a progressão de regime. Progressão do regime fechado para o regime semiaberto. E depois do regime semiaberto para o regime aberto. Sistema progressivo de cumprimento das penas. Nós não admitimos, e isso a gente vai explicar melhor na aula na qual nós vamos comentar as súmulas, a jurisprudência, nós vamos ver que não se admite a chamada progressão per saltum. O que é a progressão per saltum? É o sujeito sair do regime fechado e ir direto para o aberto, sem passar pelo semiaberto. Isso não é possível. Tudo bem? Então, a ideia do regime inicial de cumprimento de pena, né, de acordo com o nosso sistema, que é o sistema progressivo, impõe esta progressividade no cumprimento das penas. A pessoa começa num regime mais gravoso e, à medida em que ela cumpre um percentual, hoje em dia é o percentual que nós temos, né, que impõe que a pessoa cumpra uma parcela da pena num regime mais gravoso, cumpra uma outra parcela num regime intermediário e, por fim, num regime mais brando, até que haja a extinção da pena, sem prejuízo de, antes disso, ser concedido outros benefícios a essa pessoa, como, por exemplo, o livramento condicional, que é um incidente da execução. Um outro tema interessante para a gente comentar diz respeito à questão de nós entendermos que esse requisito objetivo para o cumprimento da pena, ele mudou recentemente com a Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime. Né? Nós tínhamos as frações de cumprimento de pena previstas lá no artigo 112, né, a redação antiga do artigo 112 da Lei de Execução Penal. E lá, por exemplo, nós tínhamos o cumprimento de 1/6, que era a regra para a progressão de regime. Né? Depois, para os crimes hediondos equiparados, nos termos da Lei 8.072/90, havia a imposição de 2/5 do cumprimento da pena em caso de primários, né, em crimes hediondos ou equiparados, e leia-se que os crimes hediondos são aqueles taxativamente listados pela Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8.072/90, e os equiparados, que foram assim etiquetados pela nossa própria Constituição, são os crimes com 3 T's: tráfico de drogas, tortura e terrorismo. Né? Então, no caso de reincidentes, o camarada devia cumprir 3/5 da pena, né, para progredir de regime. Então, 2/5 se primário, 3/5 se reincidente em crime doloso ou equiparado. Né? Só que este panorama mudou. E mudou por quê? Mudou porque a lei anticrime deu uma nova redação ao artigo 112 e estabeleceu percentuais para que a pessoa cumpra a sua pena e depois disso possa pleitear a progressão de regime. A menor fração que nós temos é de 16%. E a maior fração é de 70%. Em caso de, por exemplo, reincidente em crime doloso, de reincidente em crime hediondo com resultado morte. Fração máxima de 70%. Tá bom? Então, só para fazer esse esclarecimento para vocês. Vamos continuar a leitura do artigo 33. Parágrafo 1º. Considera-se, a linha A, regime fechado, a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. Então, o regime fechado, que é o regime de cumprimento de disciplina carcerária, ele vai se enquadrar em estabelecimento de segurança máxima ou média. A linha B, regime semiaberto, a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. A linha C,
regime aberto à execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Parágrafo 2º. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas, aqui a adoção expressa do sistema progressivo, em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Então vamos lá. Regime fechado, estabelecimento de segurança máxima ou média. Regime semiaberto, colônia agrícola, industrial, estabelecimento similar. Que, em regra, o preso vai ficar lá nos finais de semana, ele vai dormir no presídio, mas pode fazer um curso com autorização judicial, pode trabalhar, né? Pode-se utilizar monitoração eletrônica para tanto. E no regime aberto, a casa de albergado ou estabelecimento adequado. A verdade é que nós não temos praticamente casas de albergado no Brasil, né? E, na realidade, o que os juízes costumam fazer é transformar a residência do apenado, né, numa casa de albergado. Por quê? Porque o regime aberto é baseado no senso de disciplina e autorresponsabilidade. E não tem fiscalização nenhuma. Na prática é isso. Então, não existe casa de albergado e a própria casa do sujeito é transformada nesse estabelecimento adequado, né? Então, nós temos essa primeira referência, no que se refere à equivalência dos regimes e os estabelecimentos de cumprimento de pena. E depois, no parágrafo 2º, a adoção do sistema progressivo, segundo o mérito do condenado, né, e observados os critérios que nós já vamos estudar, né, e sem prejuízo, atenção, da transferência para regime mais rigoroso. É possível, como eu disse, mediante a prática de um crime, a prática de uma falta grave, que haja um incidente de regressão de regime. Tá bom? Mas isso é tema para a gente discutir no aspecto, no bojo, na abrangência da lei de execução penal. Então vamos lá. A linha A. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumprir em regime fechado. Pena superior a 8 anos, regime fechado. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8, poderá, desde o princípio, cumprir em regime semiaberto, né? Então, aqui, se o condenado não for reincidente, né, e a pena dele não suplantar 4 anos, e a pena dele suplantar 4 anos, mas não exceder a 8, ele pode cumprir desde o princípio a sua pena no regime semiaberto, nesse regime intermediário. E, por fim, o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumprir em regime aberto. Então, vejam vocês que há uma gradação, há uma hierarquia na imposição dos regimes. Né? Quais são os critérios que o juiz vai utilizar para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena? O fato de se o sujeito é reincidente ou não é uma circunstância legal. O tipo da pena, que vai dar um norte, né, se nós vamos admitir regime inicial fechado, semiaberto ou aberto, ou de detenção, que admite só o semiaberto e o aberto inicialmente, né? E a quantidade da pena. A quantidade da pena é uma referência importante. Então, se, né, o camarada ele tiver uma pena igual ou inferior a 4 anos, regime aberto. Superior a 4, mas que não exceda 8, regime semiaberto. Superior a 8 anos, regime fechado. Mas nós temos uma outra baliza que vai nortear a aplicação da pena, que são as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, que a gente vai estudar em outras aulas. Tudo bem? São aquelas circunstâncias que o juiz deve se orientar para fixar a pena base, que também é tema de outra aula, né? Então, essas circunstâncias vão nortear a fixação da pena base e também servem para o juiz, ao final, depois de estabelecida a responsabilidade penal, depois de fixada a pena, para ele estipular o regime inicial de cumprimento dessa pena, né? É o que diz, pessoal, o parágrafo 3º do artigo 33. A determinação do regime de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código. Então, repetindo, quais são as balizas para a fixação do regime, ou fechado, semiaberto ou aberto? O tipo da pena, né, tem uma relevância nesse aspecto. O fato de o sujeito ser reincidente ou não, isto é impactante, é uma circunstância legal, né? A quantidade da pena e, por fim, as circunstâncias judiciais. Tudo bem?
A gente vai aprofundar depois no tema da análise jurisprudencial, mas já adiantando aqui alguma coisa. O juiz não pode fixar um regime inicial mais gravoso com base na gravidade em abstrato do crime. Isso não é admitido. Isso exclusivamente na concepção pessoal de justiça do magistrado. Né? Isso deve ser justificado, fundamentado no caso concreto. Né? Também, o juiz ele precisa fazer uma análise muito cuidadosa no tema reincidência. Né? E nós já temos julgados do STJ, por exemplo, admitindo a imposição de um regime semiaberto, mesmo para a pessoa que seja reincidente. Né? Então, se a pessoa for reincidente, mas tiver uma pena ali igual ou inferior a 4 anos, né, é possível que essa pessoa cumpra a sua pena no regime aberto, ou que seja uma pena superior a 4, mas que não exceda 8, né, cumpri-la no regime semiaberto, mesmo sendo reincidente, e desde que, por exemplo, essa pessoa tenha as outras condições judiciais do artigo 59 favoráveis. Se os outros vetores lhe forem favoráveis, aí é possível, excepcionalmente, a estipulação de um regime diverso. Né? Mas a regra é esta. A reincidência impede a fixação do regime semiaberto e aberto. Tudo bem? Parágrafo 4º. O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais. Aqui é uma introdução que nós tivemos em 2003. Então, para o condenado por crime contra a administração pública, ali, a partir do artigo 312 do Código Penal, essa pessoa terá condicionada a progressão de regime à reparação do dano que causou, ou a devolução do produto do ilícito praticado. Então, enquanto a pessoa não comprovar a satisfação, a recomposição do dano, ou a devolução do produto do ilícito praticado, ela não progredirá de regime. É uma causa específica de progressão de regime nos crimes praticados contra a administração pública. E atenção, havia uma controvérsia no sentido de que será que aos crimes de licitação previstos antigamente na Lei 8666 de 93, se eles se enquadrariam nessa categoria de crimes contra a administração pública? Esta discussão morreu, porque a partir da edição da nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133 de 2021, que inseriu no Código Penal os crimes em licitação e acabou criando um tipo penal novo, né, que envolve lá a fraude em projeto, etc., esses crimes, evidentemente, que se submetem a essa causa específica de progressão de regime, porque são, sim, crimes contra a administração pública. Tudo bem? Regras do regime fechado. Artigo 34. O condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a exame criminológico, de classificação para a individualização da execução. Então, o condenado, quando ele chega no estabelecimento, ele vai ser submetido a uma comissão técnica de classificação, CTC. E esta comissão, ela vai avaliar qual é a melhor maneira, claro que em conjunto com o advogado, com o Ministério Público, o juiz da execução, qual é a melhor forma de individualização daquela execução penal. E é possível a adoção do exame criminológico. O STJ entende que é possível a adoção deste exame criminológico de maneira fundamentada pelo juízo. O juiz pode, fundamentadamente, solicitar a adoção desse exame criminológico. Ele não seria obrigatório. E o exame criminológico envolve uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, assistente social, membros ali do estabelecimento prisional, que possam dar indicativos da melhor forma de individualizar aquele cumprimento de pena. Parágrafo 1º. O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno. Então, regras do regime fechado. Ele fica sujeito a um trabalho no período diurno, em regra, das 6 da manhã ou das 8 da manhã às 6 da tarde, e isolamento durante o período noturno, repouso noturno. Parágrafo 2º. O trabalho será incomum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena. Então, o trabalho, em regra, pessoal, ele será feito em comunidade.
dentro do estabelecimento prisional, né? Claro que observando-se, na medida do possível, as aptidões ou ocupações anteriores do condenado. Ah, então se ele tinha aptidão, por exemplo, para cozinhar, ele vai trabalhar na cozinha. Se ele tinha aptidão para trabalhar com, sei lá, confecção de sapato, ele vai trabalhar com confecção de sapato, né? Se o estabelecimento prever e tiver esse tipo de atuação, né? Desde que compatível com a execução da pena. Agora, o duro é o camarada que fala, não, excelência, eu sempre vendi maconha. Porra, vai ter como ele trabalhar vendendo maconha na cadeia? Não vai. Então, ele vai ter que achar um outro tipo de trabalho que possa satisfazer aí a necessidade da execução. Lembrando que o trabalho, pessoal, ele é, por um lado, um direito do preso, né? Lembrando que o preso provisório não é obrigado a trabalhar e o preso por crime político também não é obrigado ao trabalho. Mas o trabalho também é, por outro lado, um dever, porque a recusa injustificada de trabalhar pode consistir numa falta grave. Tudo bem? Então tem essa questão aí. Parágrafo 3º. O trabalho externo é admissível no regime fechado em serviços ou obras públicas. Então, em serviços ou obras públicas é possível que haja a adoção e a inclusão de presos para assim, que haja um contingente de presos ali no trabalho e na execução de obras ou serviços públicos. Há também algumas disposições específicas sobre isso na lei de execução penal, ou seja, acerca da possibilidade de inclusão de alguns presos de um contingente determinado em empresas da iniciativa privada, que essas empresas se responsabilizariam ou se responsabilizam pelo pagamento dos direitos sociais, trabalhistas, previdenciários dessas pessoas, né? Ou seja, de todo aquele custo de mão de obra. Há também a observação de que é necessário a concordância do preso, né? Mas são disposições específicas da lei de execução penal. O nosso objetivo aqui é estudar o básico do Código Penal. Então, em regra, o trabalho externo é admissível no regime fechado em serviços ou obras públicas. É esta a regra. Vamos falar, André, das regras do regime semiaberto e aberto, e a gente dá continuidade à análise dos dispositivos na próxima aula, tá bom? Então, regras do regime semiaberto. Aplica-se a norma do artigo 34, que é essa que a gente acabou de estudar, caput, né, ao condenado que inicia o cumprimento da pena em regime semiaberto. Então, nós vamos aplicar a norma do caput, né, ou seja, o condenado será submetido no início do cumprimento da pena, exame criminológico, de classificação, individualização da pena, etc., né, de execução. Então, nós vamos aplicar ao condenado que inicia o cumprimento de pena no regime semiaberto. Lembrando daquela jurisprudência que entende que o exame criminológico não é obrigatório, mas o juiz pode, fundamentadamente, adotar esse tipo de providência, né? Parágrafo 1º. O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Então, em regra, ele também fica sujeito a um trabalho comum no próprio estabelecimento. Um estabelecimento que tem um rigor penitenciário menor do que o regime fechado. Ele dá exemplo, colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Parágrafo 2º. O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes de instrução de segundo grau ou superior. Então, é possível o trabalho externo, né, e também o estudo, a frequência a cursos supletivos profissionalizantes de instrução também de segundo grau ou ainda ensino superior. É perfeitamente possível, né? E pode-se adotar, inclusive, cautelas adicionais, como eu já fiz referência, por exemplo, a monitoração eletrônica. Tudo bem? Regras do regime aberto. O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Características básicas do regime semiaberto. Está baseado na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado. Parágrafo 1º. O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o repouso noturno e nos dias de folga. Então, ele pode livremente, fora do estabelecimento e sem vigilância, hein? Por quê? Porque ele está baseado na autodisciplina e no senso de responsabilidade. Então, ele vai trabalhar, frequentar curso e exercer outra atividade autorizada, outra atividade legal, moral, etc. Ele vai permanecer recolhido na casa de albergado, né,
durante o período noturno e nos dias de folga, nos dias que ele não estiver trabalhando. Parágrafo 2º. O condenado será transferido do regime aberto se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou se, podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada. Então, se ele praticar um crime doloso, que também é uma falta grave, frustrar os fins da execução, ou se puder não pagar uma multa cumulativa, porque alguns crimes têm multa cumulativa no precedente secundário, né, haverá também a necessidade, e é claro que esta hipótese é regulamentada pela Lei de Execução Penal, há a possibilidade de regressão de regime, né? E aí ele pode regredir. Atenção, eu disse que não é possível a progressão per salto, mas é possível a regressão per salto. É possível que o preso seja transferido do regime aberto diretamente para o regime fechado. É possível até mesmo uma prisão cautelar para fins de averiguação da prática de um crime doloso, que ele frustrou os fins da execução, e haja uma justa causa, uma cautelaridade em manter essa pessoa custodiada até que essa circunstância seja resolvida e haja a conclusão do incidente de regressão de pena. André, então, na próxima aula a gente vai continuar a análise do regime especial a partir do artigo 37 do Código Penal. Até aqui alguma dúvida, algum questionamento? Tranquilo. Tranquilo? Então, podemos encerrar. Beleza. Obrigado mais uma vez aí e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um abração.